Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui com mais um Sindustalk. Eu estou acompanhado de duas belíssimas mulheres que contribuem diariamente para o crescimento do nosso Sinduscom. Eu estou aqui com a Claudinha, nossa conselheira do Sinduscom Jovem, e com a Paula, que é vice-presidente do Sinduscom e responsável por não uma, mas 3 comissões. Hoje a gente vai falar sobre a comissão de loteamento e nos próximos... Vão ter mais 2 episódios, não são nos próximos. Próxima semana a gente vai trazer o Brito para falar um pouco do prêmio da construtora do ano. E depois a gente volta com a Paula para falar de mais 2 comissões que são muito importantes. E ó, pessoal, as mulheres, elas vão dominar o mundo. Porque não tem nenhuma outra pessoa no Sinduscom que tem mais de uma comissão e ela tem 3. Isso é verdade, viu? Muito bem-vinda, Paula. Obrigada. Eu queria muito que a gente começasse falando um pouco sobre tua trajetória, como tu chegou até aqui, qual a relação que tu tem com o sindicato. Bom, foi assim, né? Já com 20 anos aí de Sinduscom, e eu cheguei, eu era sócia de uma construtora maior e separei e botei uma construtora só para mim. Então, com esse movimento, né, eu digo, não, eu tenho que estar bem informada, né? Há 20 anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade de informação. Digo, então, assim, eu tenho que estar bem informada, agora que eu estou sozinha, né, para poder, né, atuar no setor. Então, realmente, eu busquei o Sinduscom como uma entidade, justamente para poder estar atualizada, estar a par de toda a parte legal, tudo para poder eu desenvolver minha atividade, né? Então, foi aí que eu cheguei. Então, fui para o Sinduscom, participei de uma primeira assembleia lá, tudo. Então, já participei também. Então, desde aí, já me chamaram também para participar da comissão, né, de relação trabalhista. Então, participei de negociações, né, junto na época, negociações com o setor também dos trabalhadores e também foi justamente quando surgiu o programa Qualidade de Vida na construção, né? Então, eu fiquei atuando aí junto na época, era o vice-presidente, na época era o Roberto Sérgio, e aí ele ficava à frente dessas 2 comissões e eu fiquei também fazendo parte, né, com ele disso aí. Então, aí, depois daí, realmente me chamaram para poder já... Eu continuei trabalhando, né, nessas 2 comissões, logo que cheguei depois. E aí, depois, o presidente, na época, me chamou, né, que era o Carlos, me chamou justamente para poder fazer parte da diretoria. E aí, eu entrei para a diretoria do Sinduscom também, e já na outra gestão dele também. E aí, também fui convidada, né, para as demais. E aí depois o Roberto Sérgio, que na época era o vice-presidente, né, passou foi o presidente e também me chamou para ser vice-presidente justamente da comissão que era de responsabilidade social, e essas 2 novas são bem recentes, né? E aí depois foi com o André também e agora com o Patrol também como vice-presidente, né? E a gente foi acumulando comissões. Então, uma grande escola, digamos assim. Com certeza, uma muito. Grande escola. E como ajudou e como, né, ajudou justamente, né, tanto para poder eu desenvolver a minha atividade, né, como todo o network e as informações que você está muito a par, né? A gente está tudo de mais atual, a gente está ali a par participando e levando para os associados, né? Mais importante isso também. Show de bola. Então, para a gente começar falando da comissão de loteamento, a CELOT, né, a sigla que a gente utiliza, de novidade. Vamos começar logo pelas novidades. O que é que tem de novidade? O que é que são as principais pautas que o associado ele vai ouvir quando ele participar dessa comissão? Pronto, né? A gente na comissão, né, de loteamento, justamente eu também passei para isso, porque há muito tempo também, há mais de 10 anos eu trabalho com loteamentos. Então, realmente, na época no Sinduscom, realmente era só eu realmente que atuava nesse setor, né? E aí, então, fiquei levando justamente, eu já trazia minhas demandas, né, para o Sinduscom e sempre também era atendida também, né, pelo Sinduscom, né, nos órgãos e tudo que eu precisei. Então, assim, por a gente saber justamente as dores do setor, né, que a gente formou essa comissão para poder ser mais fácil, né, para poder a gente atender de forma melhor
o associado. Então, assim, a gente trabalha bastante nisso aí, no que eles estão precisando, qual é o problema que ele está tendo em determinado órgão, que a gente vai lá e ajuda a resolver, via Sinduscom, a gente marca, procura entender o que é para poder fazer esse link com ele e o órgão, né? A gente atende também a dúvida dele que ele tem em relação ao licenciamento, ou a parte ambiental, ou alguma dúvida realmente que ele possa ter, que surge também, tem a parte imobiliária, tem uma série de ações que a gente tem que fazer para poder chegar na implantação do loteamento. Então, é bem árduo e também é a primeira coisa que o parcelamento do solo é a primeira coisa antes de qualquer condomínio, antes de qualquer empreendimento, né? Então, ele aí, se você pensar bem, ele abrange realmente, né, todos os setores realmente da construção aí, passa realmente pelo parcelamento do solo. Então, justamente, tem também as dúvidas em relação a isso, tem dificuldades com os órgãos, né, tem algumas dúvidas com aprovações, a parte legal, né, então a parte de lei está sempre mudando, tem sempre coisa nova, e a gente está lá sempre levando para o nosso associado, tirando as dúvidas dele quando surge. Olha, de todo setor que você consegue ver, mas tem alguns específicos, né, que você vê no setor da construção para loteamentos. A gente tem, e o impacto às vezes é diferente para uma obra de incorporação e um loteamento. Por exemplo, às vezes a gente tem que saber parte desde a comunicação, que tem que ser específica, como na parte do licenciamento, tudo isso. Tem todas essas especificidades que a gente tem que realmente diferenciar. Então, assim, a comissão chega para tirar essas dúvidas, né, e para poder atender toda essa dificuldade dos associados. Teria... A gente... Mas teria uma, digamos assim, a top 1 de dúvidas dos associados para essa comissão? Sempre mais dificuldade, né, em relação aos órgãos, né, às vezes na parte do licenciamento, sabe, às vezes na parte de... aí é enorme, né, as coisas que surgem realmente. Às vezes tem uma dificuldade maior no determinado órgão, aí então a gente vai tentar entender o que é exatamente. É mais a relação entre o público e o privado, também assim. Sempre tem, porque você precisa, para isso, você depende de todos os entes públicos para poder fazer o licenciamento, né, para você estar apto. Então, é desde o início até a parte da ENA, chegada à ligação. Então, envolve todos os órgãos aí, né, dependendo se for no interior, se for aqui, né? Então envolve muito. Então, às vezes é um que demora muito, porque você vai entender porque vai, né, ajudá-lo para poder entender no órgão por que está acontecendo isso, o que está faltando, para a gente poder, né, ajudar também para que o empreendedor possa também ter uma celeridade maior nisso e ajudá-lo realmente nas dúvidas, né, na parte legal do que ele precisa, que ele está na dúvida. E a gente está lá, nós temos também toda a assessoria jurídica também para passar isso para ele, né? Paula, e qual seria, digamos assim, o maior risco do incorporador que investe em loteamento, na tua opinião, já que tu tem anos de experiência, qual seria o maior risco que tu vê? Assim, eu acho que o planejamento tem que ser muito bem pensado, desde a escolha do terreno, sabe? Desde a escolha do terreno, se esse terreno ele é atendido, né, por água, pela concessionária, sabe? Onde é que ele está localizado, qual é a questão de transporte. Eu acho que desde a escolha do terreno, a compra do terreno, você tem que ver a viabilidade, né, por quanto é que você vai vender, ele vai te dar quantos lotes, tudo isso para ver se a conta fecha, né? A partir daí você vai ou para compra ou para uma parceria. Então, assim, acho que esse cuidado é importante. O mercado, você fazer uma pesquisa de mercado para ver se naquela região também daria certo, sabe? E trabalhar sempre, né, legalmente com todos os trâmites, né, no licenciamento exigido, né, para cada região. E para cada tipo, né, de obra. Então, é importantíssimo isso. E para a gente entender como é que funciona ali essa periodicidade da comissão, como é que a comissão é formada? É apenas a Paula? A Paula tem um pessoal que dá esse suporte para o nosso ouvinte entender como é que funciona? Como é que são as reuniões? Se ela é fixa, se ela é por demanda, se o associado ele simplesmente pode chegar no Sinduscom e falar assim, tem uma demanda que seria... claro, tá, pessoal? Toda demanda que você leva para o Sinduscom, você não precisa direcioná-la.
Assim que você chegar com a demanda, o próprio Sinduscom ele já vai fazer esse direcionamento. Então não se preocupem se vocês acham, não tem uma comissão específica para isso. Mas às vezes, uma determinada comissão ela tem sim uma expertise que possa auxiliar nesse ponto específico. Então leve sua demanda para o Sinduscom e o Sinduscom faz essa tratativa. Perfeito. E aí como é que funciona na Celote? Hoje, assim, né, a gente trabalha realmente por demanda, mas assim, a gente se reúne, nós temos o Denilson, que é o advogado ambiental, também que nos assessora, né? E a gente trabalha, temos a Cássia também no Sinduscom que acompanha, a Luana também. E a gente além de estar atento a tudo que está surgindo, né, para levar para o associado, para ele estar prevenido, né, e se organizar para aquilo, para atender, né, a nova lei ou nova norma que surgiu. E a gente também faz, por exemplo, tem algumas demandas que elas são muito grandes, né? Realmente ela mexe com tudo, com grandes obras, com realmente um impacto muito grande. Então a gente realmente está trabalhando junto com a CI, levando as pautas para a CI, porque realmente elas têm um interesse bem abrangente, né? E realmente bem institucional. Então realmente o Sinduscom também atua dessa forma aí, né? Não é especificidade da Celote, tá, pessoal? Isso. Normalmente, todas as comissões elas têm um pouco de, digamos que uma demanda entre o público e o privado. E o Sinduscom, ele é uma ponte excepcional nessa tratativa. Quando o Sinduscom ele vai a algum órgão, ele não está representando interesse pessoal. Ele está representando o interesse do setor. Então, qualquer demanda via Sinduscom, ela vai ser ouvida de forma diferente por qualquer órgão. Porque entende-se que uma demanda do Sinduscom é uma demanda coletiva. Então não é apenas um beneficiado. São vários beneficiados e já é comprovado isso, que ele já chega, minha demanda é essa. São de vários associados, isso pode ter um impacto positivo para o setor da construção. E aí essa tratativa entre o Sinduscom e as entidades públicas é fundamental. Eu acredito que é o principal coringa do Sinduscom seria essa. E eu acredito acho que a comissão de loteamento, que ela é muito ligada com a comissão que a gente vai trazer daqui a 15 dias, 14 para ser mais específico, que é a de meio ambiente. É muito relacionada. Elas são muito relacionadas. Extremamente relacionadas. E a Paula falou de algumas demandas que a gente não vai conversar hoje, vai conversar daqui a 2 semaninhas. Vocês vão ter que segurar um pouquinho essa vontade de aprender, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena. E é tão importante essa questão também de você levar, né, para algo que você está falando do setor. Porque, assim, a sua demanda é a minha demanda amanhã, né? Então, você está falando que se você hoje não tá sentindo essa dificuldade, amanhã você pode sentir na obra. Então, é muito importante você falar isso, porque e você levar, como você mesmo disse, a gente levar justamente para a demanda do associado, que a gente está falando do setor, para cada órgão. Você tem um peso maior e a gente consegue falar com propriedade, além da nossa assessoria jurídica também, que participa de todas as demandas, né, na orientação, né, dos dois lados, também na defesa também do nosso associado. Essa questão do sindicato ela é muito forte. Porque uma pessoa física ou então até mesmo uma pessoa jurídica, ela é mas quando a gente se junta com o sindicato, nós somos vários. Exatamente. E a gente acaba melhorando os processos, desburocratizando algumas coisas que não teriam necessidade. A gente sabe que essa questão de licenciamento não é fácil. Quem trabalha com isso sabe o tanto que é burocrático. Então, associados, utilizem os recursos que vocês têm dentro do Sinduscom e realmente tragam suas demandas, porque assim a gente pode facilitar não só um caso, mas futuros casos também. Exatamente. E daí a gente já aconteceu muito, né, da gente mudar realmente alguns procedimentos e tudo, então e são ganhos para o setor, né? Então, por isso que a parte do coletivo é muito importante. E aí a gente pode talvez concluir que esse seja o maior benefício dessa comissão, essa questão coletivista. Sim, também, sim, exatamente. Eu acho que isso aí de abraçar, né, o setor, porque tem algumas demandas realmente mais específicas, que como a gente já falou, tem, né, realmente bastante relação com o meio ambiente,
Mas eu acho que é justamente isso, esse atendimento para ele diferenciado também, né? Com um advogado também, né, especializado. Então, para tanto tirar dúvida, também eu acho que é importante para tirar dúvidas também e orientações, e também para a parte de também com essa parte de fazer essa interface também com os órgãos, mas também na parte de levar, né, novas leis, o que está surgindo de novo, para poder estarem sempre também atualizados também e se adaptarem, né, às novas normas também. Acho que isso é muito importante também. Paula, caso algum associado tenha interesse na comissão de loteamento, como é o processo dessa participação? Pronto, aí ele entra em contato com o Sinduscom, que a gente já rapidamente já é direcionado aí e a gente já está à disposição. E se ele quiser participar da comissão de forma ativa? Muito importante e será muito bem-vindo. Olha só, pessoal. Boas notícias. Então, Com você que faz loteamento, que já É. tem uma determinada experiência, e você sente aquela necessidade de estar compartilhando ali algum problema que você teve, ou alguma forma inusitada ou inesperada de você solucionar uma demanda, traz para o Sinduscom, mostra como é que você fez, compartilha com a Com gente. certeza. Porque quem sabe essa sua forma não pode ser uma forma que, sei lá, às vezes num determinado município é feito dessa forma, você resolveu dessa maneira, e é uma maneira muito melhor, mais prática, mais rápida, menos burocrática, que a gente pode estar replicando para outros municípios. A Isso. gente sabe que cada município ele tem sua especificação ali, existe a normativa estadual, mas o município ele varia nas leis, em taxas, encargos, Exatamente. steps, né, os pontos que ele vai ter que percorrer. E aí essa comunicação é muito importante para a gente, quem sabe, um dia montar um manual, levar para o governo do estado e falar assim, ó, a gente precisa dessa demanda, existe um déficit habitacional muito grande no país. Enorme. E o loteamento ele é uma forma de Com você certeza. criar cidades, de você desenvolver áreas que Isso. não estão desenvolvidas. Com sustentabilidade. Com sustentabilidade, Isso. ecologicamente correto, É. com responsabilidade e incentivar que os municípios criem esses incentivos e de uma forma ordeira, Isso. com padrão, com qualidade, com responsabilidade, e a gente possa replicar, talvez criar um formato, um passo a passo, Sim. para que os municípios de menor população, eles possam pensar nisso e quem E se sabe espelhar, né? os próprios Isso, municípios criarem os seus loteamentos como uma forma de Minha Casa Minha Vida, ou algum programa da prefeitura local. E aí, isso daí, acho que assim, a população ela Com pode ter certeza. um ganho que E a cidade vai hoje, ganhar, né? hoje Vai a ganhar gente com não crescimento sabe. sustentável, né? Tudo planejado, faz muita diferença. E também, assim, um outro ponto também que eu acho que é importante a gente falar, a gente também leva boas notícias, né? Que quando chega realmente, a gente tem algumas boas notícias do setor, um crédito a mais numa instituição que está oferecendo, alguma boa notícia também que chegou, a gente está levando também uma lei que foi aprovada, então a gente está sempre atualizando também, tanto também do que chega também, né, de algumas vantagens que possam, né, chegar através do Sinduscom para oferecer, né, uma linha de crédito nova, alguma coisa, né, essa interface é importante. E também a parte também legal, quando também tem alguma nova norma ou nova lei que a gente tem que informar também para adequação, Show de bola. certo? Sensacional. Sim, aí agora é você, né? Faça outra pergunta. Não, brincadeira. Pessoal, a gente já tá encerrando o nosso episódio por hoje. Foi um episódiozinho mais curtinho, né? Então eu posso contar... eu sei que eu não posso contar o próximo episódio, porque você me abandonou no próximo episódio, né? Já sei disso. Então, pessoal, vocês cobrem ela aqui, ó. Que ela me abandonou no próximo episódio, que eu vou estar com o Britinho. Mas eu trago boas notícias. Eu vou estar no próximo, gente. Exatamente. Não fiquem tristes. No 55 e 56 ela vai estar presente com a gente. Que bom. Então, Paula e Claudinha, queria agradecer vocês pela participação. Parabenizar pelo trabalho que a Comissão de Loteamento vem fazendo. Obrigada. O estado do Ceará, ele é uma referência nisso. Nacionalmente, a gente vê estados vizinhos que não têm esse desenvolvimento para loteamentos como a gente tem aqui. Não só na capital, na região metropolitana, mas principalmente em cidades de interior. Cidades pequenas que estão recebendo esse tipo de investimento e estão tendo resultados excepcionais. A Paula ela sabe muito bem desses loteamentos mais afastados,
o quanto que as prefeituras estão incentivando, estão se dedicando para que isso se torne realidade. São obras relativamente rápidas e o Estado ganha com isso, a prefeitura ganha absurdamente com isso, porque ela não vai precisar desenvolver uma área. A própria empresa ela vai desenvolver. E aí isso gera demanda, isso gera escola, hospital, shopping. Então, assim, tem todo um setor que está envolvido. Porque o prédio ele vai ser construído ali normalmente numa área que já tem um movimento, que já é desenvolvida. O loteamento, normalmente, ele vai para locais que não são desenvolvidos. Então, ele tem um trabalho fundamental para o desenvolvimento de qualquer município. Isso, importantíssimo. Ele direciona o crescimento da cidade também, né? Isso. Exato. Então, muda realmente completamente. E o importante é que é um crescimento organizado, né? E isso é super importante. é planejado, né? Planejado, né? Com sustentabilidade, obedecendo o meio ambiente. Então, assim, preservando o meio ambiente, eu acho isso fantástico. E, Claudinha, já que você não vai estar aqui próxima semana, se você puder fazer as honras. Ótimo, pessoal. Incentivar que todo mundo escute. Continue comentando, compartilhando. Exatamente. Vocês escutaram Rafa, gente. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Verdade. Curtam esse episódio. Envia para algum amigo, alguma amiga que tem interesse no setor de loteamento. Fica aqui as portas abertas, né? Isso. Paula, queria agradecer muito a sua prazer. participação do Rafa também. E não acaba por aqui. Ainda vamos ter outros episódios com a Paula. Até a próxima. Toda terça-feira, 7h da manhã, um novo episódio para você que gosta de aprender conosco e compartilhar conteúdo. Valeu? Joia, valeu. Valeu, pessoal.